Sente-se essa vibração no ar? Uma corrente invisível, mas palpável, que percorre o globo, anunciando uma mudança. Não é apenas uma estação que se transforma, nem um simples ciclo econômico. Há uma sensação generalizada de que estamos à beira de algo monumental, uma reconfiguração profunda do nosso mundo. Uma era de transição sem precedentes, onde as velhas regras parecem desmoronar e novas forças emergem das sombras. Será que estamos, de fato, vivenciando os sintomas dos novos tempos? Um verdadeiro reset mundial? Para o espectador atento, para você que busca compreender as complexidades por trás dos noticiários e das manchetes, essa pergunta ressoa com urgência. Não se trata de uma teoria da conspiração, mas de uma observação atenta das forças ocultas e visíveis que silenciosamente moldam nosso futuro. Cada dia traz consigo indícios de uma reestruturação global, onde o poder se redistribui, as prioridades se alteram e o próprio tecido da sociedade é questionado. O que antes era estável, hoje é fluido. O que era previsível, agora é incerto. O conceito de reset mundial pode soar grandioso, talvez até apocalíptico, dependendo da interpretação. No entanto, em sua essência, ele se refere a uma série de transformações interconectadas que estão redefinindo geopolítica, economia, tecnologia e até mesmo a nossa relação com o planeta. Não é um evento único, mas um processo multifacetado, impulsionado por uma teia complexa de fatores. No centro dessa teia, encontramos elementos tão fundamentais quanto o poder das commodities e a crescente importância das terras raras, minerais que se tornaram o sangue vital da nossa civilização tecnológica. Esses elementos, muitas vezes ignorados em nosso dia a dia, são os verdadeiros motores silenciosos dessa transformação. Eles ditam o ritmo da economia global, influenciam decisões políticas e até mesmo acendem as faíscas de conflitos. É impressionante como algo tão abstrato quanto a cotação do petróleo ou a disponibilidade de um mineral raro pode impactar diretamente a sua conta de energia, o preço dos alimentos no supermercado ou até mesmo a capacidade do seu smartphone de operar. E é exatamente essa conexão com o espectador, com a sua vida cotidiana, que queremos desvendar. Mesmo que muitas dessas mudanças pareçam distantes, elas estão intrinsecamente ligadas à forma como vivemos, trabalhamos e interagimos. A promessa aqui é um mergulho profundo nas interconexões globais, uma jornada para entender como esses sintomas dos novos tempos se manifestam e o que eles significam para todos nós. Ao longo desta exploração, veremos como o controle de recursos naturais, a vertiginosa evolução tecnológica e a escalada do consumo estão redefinindo a corrida pelo poder mundial e até mesmo desafiando a hegemonia de moedas que antes pareciam inabaláveis. Prepare-se para questionar, aprender e, acima de tudo, conectar os pontos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para compreender a magnitude dessa reconfiguração, precisamos mergulhar nos motores da transformação, os recursos que sustentam nossa civilização, a tecnologia que nos impulsiona e o consumo que nos define. No cerne de tudo está o poder das commodities. Desde os primórdios da civilização, o controle de recursos básicos como grãos, minerais e energia tem sido um pilar do poder. Hoje, commodities como petróleo, gás natural, minérios de ferro e alimentos não são apenas bens de troca. São pilares estratégicos que sustentam economias inteiras e moldam a geopolítica global. A flutuação de seus preços no mercado internacional pode gerar fortunas ou levar nações à beira do colapso. Basta observar a história recente. Guerras e conflitos frequentemente têm raízes profundas na disputa por acesso e controle desses recursos.
Do petróleo do Oriente Médio aos diamantes da África, a narrativa humana é pontuada por batalhas travadas em nome da segurança energética, alimentar ou mineral. Quando o preço do barril de petróleo dispara, sentimos o impacto na bomba de combustível. Quando a safra de grãos falha em uma região, os preços dos alimentos sobem em mercados distantes, afetando milhões de famílias. Essa interconexão global significa que a estabilidade de um país pode depender diretamente da produção de outro, criando uma teia complexa de dependências e rivalidades. Mas há uma dimensão ainda mais recente e crucial nesse tabuleiro de xadrez global: a Era das Terras Raras. Não se deixe enganar pelo nome. Esses 17 elementos químicos não são tão raros em termos de abundância crustal, mas sua extração e processamento são complexos e, muitas vezes, ambientalmente custosos. O que os torna inestimáveis é sua aplicação em praticamente toda a tecnologia moderna. De smartphones e tablets a carros elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, equipamentos militares de ponta e até mesmo em equipamentos médicos de alta precisão, as terras raras são o ingrediente secreto que permite a miniaturização, a eficiência energética e o alto desempenho. O dilema, contudo, reside na concentração da produção. Atualmente, a China detém uma fatia esmagadora do mercado global de terras raras, criando uma dependência estratégica para o resto do mundo. Essa concentração gera preocupações significativas sobre o fornecimento e a segurança nacional, impulsionando outras nações a buscar fontes alternativas e a desenvolver tecnologias de reciclagem. A corrida por esses minerais é uma corrida pelo futuro tecnológico, e essa corrida é alimentada por uma evolução tecnológica acelerada. Vivemos o que muitos chamam de quarta revolução industrial, uma era onde a inteligência artificial, o Big Data, a biotecnologia, a internet das coisas e a computação quântica estão redefinindo o que é possível. A tecnologia não só otimiza o uso de recursos existentes, tornando processos mais eficientes, mas também cria uma demanda insaciável por novos materiais e componentes. Pense nos bilhões de dispositivos conectados que exigem chips, baterias e telas, cada um dependendo de uma cadeia de suprimentos global complexa e intensiva em recursos. Os desafios éticos e sociais dessa inovação sem precedentes são enormes. Como garantimos que a IA seja usada para o bem comum? Como protegemos a privacidade em um mundo de Big Data? Como lidamos com a obsolescência programada que impulsiona o consumo? A tecnologia é uma força poderosa, capaz de resolver problemas, mas também de criar novos dilemas em uma velocidade vertiginosa. Paralelamente a essa evolução, assistimos a uma escalada do consumo de recursos naturais sem precedentes. Gráficos mostram um aumento exponencial na extração de minerais, combustíveis fósseis e biomassa nas últimas décadas. A pegada ecológica da humanidade já excede em muito a capacidade de regeneração do planeta. Consumimos mais recursos em um ano do que a Terra pode repor, esgotando estoques e gerando resíduos em uma escala alarmante. O paradoxo do desenvolvimento é que ele frequentemente vem acompanhado de custos ambientais e sociais brutais. Florestas são derrubadas, oceanos são poluídos, ecossistemas são destruídos e comunidades inteiras são deslocadas em nome do progresso econômico. É um fato chocante que a quantidade de recursos extraídos anualmente cresceu mais de 3 vezes desde 1970, e estimativas apontam para o esgotamento de alguns minerais essenciais em poucas décadas se mantivermos o ritmo atual. Essa realidade impõe uma reflexão profunda sobre o nosso modelo de progresso e a sustentabilidade a longo prazo da nossa civilização. O que faremos quando os recursos essenciais começarem a se esgotar? A resposta para essa pergunta está moldando a nova corrida do poder mundial.
Essa realidade impõe uma reflexão profunda sobre o nosso modelo de progresso e a sustentabilidade a longo prazo da nossa civilização. O que faremos quando os recursos essenciais começarem a se esgotar? A resposta para essa pergunta está moldando a nova corrida do poder mundial. A geopolítica dos recursos, mais do que nunca, define as alianças e as rivalidades entre as nações. As novas rotas comerciais não são apenas caminhos para bens manufaturados, mas veias vitais para o transporte de matérias-primas e energia. A busca incessante por hegemonia sobre recursos estratégicos, sejam eles terras raras, petróleo, água ou alimentos, alimenta uma competição feroz entre as grandes potências. Essa rivalidade se manifesta de diversas formas, desde investimentos massivos em infraestrutura em países ricos em recursos, até a formação de blocos econômicos e militares que visam garantir seu controle ou acesso. Vemos emergir alianças estratégicas como o BRICS, que buscam reequilibrar a balança de poder global e desafiar a ordem estabelecida. Cada movimento no tabuleiro global é calculado. Cada tratado comercial é examinado sob a ótica da segurança de suprimentos e da vantagem estratégica. O espectador atento percebe que os conflitos regionais, muitas vezes apresentados como disputas ideológicas, possuem camadas profundas de interesse material, com as forças ocultas e visíveis orquestrando movimentos para garantir o acesso a esses pilares da economia moderna. Dentro desse cenário de reconfiguração, surge um movimento financeiro de igual ou maior impacto: a desdolarização em curso. Por décadas, o dólar americano reinou soberano como a principal moeda de reserva mundial, o principal meio para o comércio internacional de commodities e o lastro para grande parte das transações financeiras globais. Essa dominância conferiu aos Estados Unidos um poder econômico e geopolítico sem precedentes, permitindo-lhes influenciar mercados e impor sanções com eficácia. No entanto, os ventos estão mudando. Os movimentos por trás da busca por alternativas ao dólar são multifacetados. Países como a China e a Rússia, juntamente com outros membros do BRICS, têm incentivado acordos bilaterais de comércio em suas próprias moedas, buscando reduzir a dependência do dólar e mitigar os riscos associados à política externa americana. A ascensão de plataformas digitais de pagamento e a exploração de moedas digitais de bancos centrais também oferecem novas vias para transações internacionais, contornando a necessidade do dólar. Embora a transição seja lenta e complexa, as implicações de uma eventual perda de hegemonia do dólar seriam profundas para a economia global, redefinindo fluxos de capital, taxas de câmbio e a própria arquitetura financeira mundial. O espectador deve compreender que não se trata de uma queda abrupta, mas de uma erosão gradual de seu poder, com cada nova transação em moeda alternativa enfraquecendo um pouco mais sua posição. Olhando para os cenários futuros e os desafios que se apresentam, as projeções para a ordem mundial apontam para um sistema multipolar, onde diversas potências e blocos de poder competem e cooperam simultaneamente. A sustentabilidade emerge não apenas como uma preocupação ambiental, mas como um pilar essencial para a governança global e a resiliência das nações. A escassez de recursos, as mudanças climáticas e a crescente desigualdade exigirão soluções inovadoras e uma cooperação internacional sem precedentes. A necessidade de adaptação e resiliência será crucial para indivíduos e nações, que precisarão desenvolver a capacidade de navegar por um mundo em constante fluxo e incerteza. Em retrospectiva, os sintomas dos novos tempos que exploramos, desde o poder das commodities e terras raras, passando pela evolução tecnológica e a escalada do consumo, até a corrida pelo poder mundial e a desdolarização, revelam uma complexidade impressionante. Todos esses fatores estão interconectados, formando uma tapeçaria global onde cada fio influencia o todo. Não há respostas simples,
mas apenas a compreensão de que estamos em um momento de transição profunda, um verdadeiro reset mundial. Para o espectador, a mensagem final é um convite, um call to action intelectual. Não se contente com a superfície. Mergulhe na pesquisa. Exercite o pensamento crítico e participe conscientemente da construção do futuro. Seu papel é vital. Apesar dos desafios monumentais, a história da humanidade é marcada pela inovação e pela capacidade de superação. Com conhecimento e engajamento, podemos moldar um futuro mais equitativo e sustentável para todos, transformando os sintomas em oportunidades de crescimento e renovação. A jornada de compreensão nunca termina.